Olá, boa noite, meu nome é Pedro. Eu vou mostrar para vocês como que eu elaborei a atividade 3, atividade prática, né, da aula 3, que ela tinha relação com a atividade que nós fizemos na aula ao vivo pelo Jamboard, né, onde a gente tinha que ir de um ponto A ao ponto B e eu optei por fazer algo naquele formato, utilizando também algumas legendas parecidas, ok? Então, começando aqui, eu peguei a Avenida 36, que tem relação com a Avenida, que também é a avenida que eu peguei para fazer a atividade 2. É uma avenida de grande circulação, tanto de pessoas quanto de veículos e pessoas andando de bicicleta, e tem muitos comércios. Então, é um lugar onde muitas pessoas passam, né, e permanecem durante o dia. Então, a opção que eu coloquei aqui foi de elaborar de colocar semáforos, postes de luz, fazer uma menção às guias rebaixadas, comércios e alguns terrenos que estão desocupados, que eles vão ter bastante interferência aqui nos caminhos que eu vou apresentar, tanto de carro quanto de bicicleta e a pé, que são as formas que eu me locomovo aqui na cidade. Então, dando um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor de visualizar, eu vou pegar aqui quarteirão por quarteirão e aproximar da minha residência. Então, o quarteirão que é mais próximo da minha residência é esse quarteirão aqui, que ele está com esses dois números, o número 3 e o número 8. Logo acima na rua de cima tem esse quarteirão aqui que está com essa menção dessa bolinha, né, do círculo, aqui do triângulo para cima, aqui do círculo. E mais adiante, né, subindo aqui, porque a Avenida 36, ela, nesse sentido aqui, nesse recorte que eu fiz, ela sobe um grande morro. E depois tem esse quarteirão aqui, que é o quarteirão do triângulo voltado para baixo. Do outro lado da avenida, a gente tem esse quarteirão que eu não coloquei um símbolo, esse outro quarteirão que é o que eu vou dar mais ênfase, que é o quarteirão da estrela, e depois eu não coloquei mais nenhum símbolo para fazer a menção nos quarteirões acima. Mas começando aqui no deslocamento por carro, olhando e fazendo uma projeção do mapa aqui com mais quarteirões para a esquerda, a gente chegaria na minha casa e quando eu faço o deslocamento por carro, a opção que eu faço é de me deslocar no sentido da via. Então eu opto por saída da minha rua, e obrigatoriamente ele pede que eu faça esse movimento, que é o movimento de entrar nessa rua, que é a rua 8, né, a Expedicionários do Brasil aqui em Araraquara, e para o deslocamento que eu faço, geralmente eu faço essa conversão aqui à esquerda, ok? Mas é uma rua que ela conta com um semáforo, tanto no sentido da rua que eu estou, quanto aqui para os carros que estão descendo a avenida. E ela é uma... Essa rua, que é a Rua 8, onde eu faço o deslocamento de carro, nesse quarteirão em particular, é um quarteirão onde tem uma Smart Fit e uma entrada de veículos por aqui. Mas não é um quarteirão que muitos pedestres passam. Os pedestres geralmente vêm pela avenida de Uber, de carro, de transporte público ou bicicleta, e eles entram pela entrada principal aqui de pedestres, que é uma entrada na avenida. Essa é a avenida para quem vem de carro, até porque o estabelecimento tem esse grande estacionamento aqui para os veículos, e é um quarteirão que nesse sentido aqui, nesse primeiro sentido, ele é todo murado e tem uma iluminação bastante precária, ou seja, não é tão amigável do ponto de vista da segurança para se locomover, de carro até, né? Porque é um, é um quarteirão bastante vazio, e na frente desse quarteirão tem dois terrenos que estão desocupados, né? Um que funcionava um estabelecimento que está desocupado e que sendo está sendo ocupado por alguns moradores de rua, o que não é um problema. E só que ao lado também tem um outro terreno que ele é vazio. Então ele não oferece tanta segurança para quem está a pé. Como a gente está de carro e o carro ele proporciona um pouquinho mais de segurança, eu coloco entre aspas porque eu também não concordo muito com isso, com o fato de que o carro dá mais segurança, agora depois de estar fazendo o curso, mas esse é o caminho que eu faço quando eu tô vindo de carro. Quando eu faço a opção de me locomover de bicicleta, que são os locamentos que são a maioria dos meus deslocamentos, eu opto por fazer um outro caminho no caso. Ao invés de entrar na rua, que seria a rua 8, que é a rua mais próxima da minha residência, eu opto por em quarteirões mais próximos da minha casa, pegar a contramão, onde eu
em ruas mais calmas, que são ruas majoritariamente residenciais. Então os comércios, esse é um ponto interessante, a maioria deles está concentrado nessa avenida e nessa borda não, nessa parte da frente da avenida. Mais aqui para dentro dos bairros, os bairros eles são majoritariamente, os bairros e os quarteirões são na maioria residenciais. Então eu opto por pegar ruas que tem menos movimento e de bicicleta eu consigo ver esse movimento. Faço errado de circular na contramão, mas é uma rua mais calma. E quando eu chego nessa rua, que é a rua 6, que também tem o mesmo sentido da rua 8 aqui embaixo, eu entro no sentido correto da via e depois aguardo aqui a abertura do semáforo para esse fluxo de veículos e de pessoas, e aí sim eu faço a conversão aqui à esquerda também e vou para os meus compromissos. Então esse é o deslocamento que eu faço por bicicleta. Durante o dia, faço esse deslocamento, durante a noite também. E de carro, faço obrigatoriamente esse deslocamento que eu pontuei abaixo, né, utilizando a rua e o sentido que as placas elas obrigam os veículos a circularem. Quando o deslocamento ele é por bicicleta, ele é por bicicleta não, ele é a pé, o caminho que eu escolho já é um caminho um pouquinho diferente. Eu opto por chegar o mais rápido possível nesse quarteirão da Estrela, que é o quarteirão que eu considero um dos mais seguros, porque ele não é cercado por muros, e sim por grades, o que facilita uma visualização e ele tem também é um quarteirão que tem uma pista de atletismo e alguns prédios que são públicos e que funcionam num horário mais estendido do que os horários comerciais aqui dos comércios da Avenida 36, que funcionam das 9 às 5 ou das 10 às 18. Aqui os horários são mais estendidos. Então o caminho que eu opto por fazer é andar um quarteirão até a rua 7 e aí circular pela calçada mesmo, nesse sentido aqui não da via, né, no sentido da calçada, que aí não tem sentido obrigatório e que os carros eles vêm aqui de frente. E vale ressaltar que essa rua, que é a Rua 7, ela é uma rua bastante movimentada porque ela tem esse retorno aqui. Diferente dos outros quarteirões aqui acima, que eles não possuem retorno para entrar nos bairros, apenas para seguir nesses sentidos aqui à direita, esse retorno da Rua 7, ele é, junto com outros retornos mais acima, são os retornos que são os preferidos, assim, por quem se locomove de carro para entrar aqui nos bairros e aí assim acessar outros quarteirões aqui, e mais adiante. Então é um retorno onde circulam muitos carros e isso facilita a visibilidade para quem está vindo a pé, né? Até por conta da iluminação à noite. Mas durante o dia opto por fazer esse caminho, porque são quarteirões aqui, um de frente para o outro, que eles são, na maioria, ocupados por residências, né? Esses que estão mencionados aqui em vermelho, o que proporciona uma maior segurança para quem vai a pé. E aí eu opto por utilizar essas calçadas e fazer a travessia aqui nas guias rebaixadas, tanto aqui quanto aqui. Mas, como um ponto de atenção e que é muito importante, essa travessia, que é a travessia do sentido da avenida dos veículos e do fluxo de veículos que sobe, ela é uma travessia que ela não possui semáforo aqui. Né? Esse fluxo ele é constante, ele não é bloqueado, o fluxo de quem utiliza essa faixa direita, o que dificulta bastante essa travessia. Essa primeira travessia e a segunda travessia aqui são travessias que são facilitadas pelos semáforos, né? Que impedem os carros de circular. Agora, essa travessia é uma travessia que ela faz com que eu aguarde esse semáforo aqui fechar primeiro, esse aqui abrir, né, esse outro nesse sentido aqui abrir, e enquanto os carros não chegam para fazer esse fluxo, né, e de subir na avenida, abre espaço para poder fazer essa travessia aqui mais adiante e assim utilizar as calçadas tanto desse quarteirão quanto do quarteirão acima para me locomover, porque são quarteirões que têm comércios e que eles são quarteirões com uma visibilidade muito, muito melhor. Então a atividade ela foi muito proveitosa no sentido de confirmar o porquê que no inconsciente eu opto por fazer alguns caminhos, mas de mostrar com uma clareza maior que algumas pequenas intervenções elas proporcionariam muito mais segurança, tanto do ponto de vista de seguridade mesmo, quanto de travessia. Então elas são intervenções que elas ofereceriam
umas travessias, ou algumas travessias, ou a maioria das travessias, ou todas, né, travessias mais confortáveis de serem feitas por quem se locomove a pé e quem tem mais dificuldades, né, no sentido da infraestrutura, que as ruas aqui elas são ótimas, o asfalto é ótimo, não tem buracos, mas as calçadas elas são bastante prejudicadas pelas guias dos veículos, né, que entram nas residências e também por não ter em alguns dos cruzamentos aqui a guia rebaixada ou as travessias elevadas. Então, essa foi a atividade, né, a atividade prática 3 e vamos, vamos juntos aí mais uma vez fazer o restante das atividades. Muito obrigado pela oportunidade e seguimos. Até mais.